Olá, estudantes! Vamos dar continuidade com a nossa resolução das 3 últimas questões. Bora lá? Quarta questão. A panela de pressão permite que os alimentos sejam cozidos em água muito mais rapidamente que as panelas comuns. A seguir, a figura mostra esquematicamente uma panela de pressão e o diagrama de fase da água. Qual das afirmativas não é verdadeira? Okay? Então, nós temos aí um esquema com o desenho da panela de pressão e dentro contendo água e vapor. À medida que o fogo fornece calor à panela, a água vai mudando de estado físico. Nós sabemos o quê? Que para mudar de estado físico, a água precisa chegar a uma certa temperatura, né? No processo de ebulição. A panela de pressão, aumentando a pressão interna, vai mudar o ponto de ebulição, né? A temperatura de ebulição da água. Ok? Nós podemos ver isso no gráfico. Na panela de pressão, o funcionamento dela é em torno de 2 atms. Então, se você dá uma olhada aí, 2 atms, a temperatura de ebulição da água vai ficar aproximadamente aí, né, pelo gráfico, 120 graus Celsius, ok? Então, na panela de pressão, a água entra em ebulição a uma temperatura acima de 100 graus Celsius. Essa maior temperatura faz com que os alimentos sejam cozidos mais rapidamente. Então, vamos lá para o item. Item A. A vantagem do uso da panela de pressão é a rapidez de cozimento devido à quantidade adicional de calor que é transferido para a panela. Quantidade de calor adicional só se eu aumentar a intensidade da chama. Então, esse item ele não é verdadeiro, ok? A vantagem do uso da panela de pressão é porque aumentando a pressão, a temperatura de ebulição vai ficar maior. E essa temperatura maior faz com que cozinhe mais rápido. Esse seria o item correto. Então, esse item A ele é mentiroso. E é o item que nós estamos caçando. Então, vamos só dar uma olhada nos outros itens, que todos são verdadeiros. Então, item B. Quando a pressão do interior da panela atingir 2 atms, a água entra em ebulição a 120 graus Celsius. Ok, isso é verdade. Quanto maior a minha pressão, maior será a temperatura de ebulição da água. Item C. Para 4 atm no interior da panela, a água ferve a uma temperatura aproximadamente de 140. Ok, verdade. Podemos olhar ali no nosso gráfico. 4 atm vai ser ali bem próximo, né? Um pouquinho maior, né? Esse gráfico está horrível. É de 140. Em Santos, uma panela comum de água, né? A água ferve aproximadamente. Então, Santos é uma cidade praiana, ou seja, lá é aproximadamente 1 atm, igual aqui em Fortaleza. Se é 1 atm, a água vai entrar em ebulição a 100 graus Celsius, sim. Ok? Uma panela comum em um local de grande altitude, a água entra em ebulição abaixo de 100, olha, se é um local de grande altitude, quer dizer que a pressão ela é menor do que 1 atm. Se a pressão for menor do que 1 atm, nós podemos olhar no gráfico, a temperatura de ebulição é menor do que 100 graus Celsius. Tudo bem? Então, o item errado seria o item A, que é o item que a quarta questão está pedindo. Vamos para a quinta questão. Se, por economia, baixarmos o fogo sob uma panela de pressão, logo que se inicia a saída de vapor pela válvula, de forma simplesmente a manter a fervura, o tempo de cozimento. Seguinte, quando a válvula de vapor ela é acionada, quer dizer que a panela de pressão chegou a uma pressão limite, que é a pressão que ela vai trabalhar, ok? Nos casos em que a panela de pressão ela explode, é porque essa válvula não está conseguindo escapar o vapor, ok? Então, a válvula vai servir para que a pressão não aumente demais, ok? Então, vai manter uma pressão aproximadamente constante. Se a água está fervendo, galera, por mais que a pressão esteja alta, ou seja, a temperatura de ebulição também tenha alterado, mas na ebulição
a água permanece na mesma temperatura, até que toda a massa de água se transforme em vapor. Então, vamos, com esse pensamento, analisar os itens. A. Será maior o tempo de cozimento, porque a panela esfria. Não. Se está fervendo, quer dizer que a temperatura é constante. Tudo bem? Então, esse item está errado, não é o que nós queremos. Item B. Será menor o tempo de cozimento, pois diminui a perda d'água. Olha, o tempo será menor porque diminui a perda d'água. O processo de ebulição, ele ocorre à mesma temperatura e ele precisa ganhar uma quantidade de calor necessária para que esse processo se conclua. Se tu está diminuindo a quantidade de calor, né, abaixando o fogo, tu está diminuindo a transformação de água para vapor, ok? Mas o tempo será menor? Não será menor só porque você baixou o fogo. Será a mesma coisa, ok? Não há nada, né, de místico quando tu baixar o fogo. Quando tu baixar o fogo, tu vai só simplesmente demorar a transformação, ok? Mas para manter o cozimento, você precisa de água. Então, assim, tu baixar a quantidade de calor, tu não está acelerando o processo de cozimento. Não é isso, ok? Então, vamos lá para o nosso item C. Será maior porque a pressão diminui. Não. Primeiro, a pressão não diminui. Tudo bem? E se a pressão diminuir, seria o tempo maior, ok? Esse item está correto. Porém, a mentira, a pressão diminui. Não, a pressão não diminui, ok? Item D. O tempo será maior, pois a evaporação diminui. Ok? Então é o seguinte, primeiro está tendo uma ebulição, não é verdade? E o processo de evaporação, mudança de estado, líquido para gasoso. Então, se a evaporação diminui, o tempo será maior, vai ser a mesma coisa aqui do item B, ok? Se eu diminuir a transformação, eu vou estar só dando mais tempo para o meu alimento cozinhar. Ou seja, eu não vou estar acelerando nada aí, ok? Então o item D também é mentiroso. Item E. Não será alterado, pois a temperatura não varia. Ok, está tudo correto. Não vai ser alterado porque a temperatura não varia. A temperatura não varia porque está no processo de ebulição, ok? E aí, por que o tempo não vai ser alterado? Porque o tempo de cozimento do alimento, primeiro ele vai estar em uma água com a temperatura constante, não vai estar aumentando nem diminuindo. Ok? Então, eu preciso dar uma certa quantidade de tempo para ele cozir naturalmente naquela temperatura. A temperatura não vai variar, não importa se eu vou estar com fogo baixo ou alto. A temperatura não vai variar, ele vai demorar o mesmo tempo para cozinhar. Ok? Mais uma vez, só lembrando, a panela de pressão, ela cozinha rapidamente porque a temperatura de ebulição da água fica maior do que 100 graus. E chegar a essas temperaturas maiores do que 100 graus acelera o tempo de cozimento. É por conta da temperatura. Então, bora lá. Sexta questão. O vaporizador é um aparelho que permite aumentar a umidade do ar em um ambiente. A vaporização ocorre por intermédio de um resistor, que permanece ligado enquanto estiver em contato com a água. Uma vez esgotada essa água, o aparelho desliga automaticamente. Um desses vaporizadores, contendo 200 ml de água, inicialmente a 20 graus Celsius, permaneceu funcionando ininterruptamente por 2 horas até se desligar. Considerando que toda a energia dissipada pelo resistor é transferida para a água, que todo o vapor produzido é lançado para o ambiente e que a vaporização ocorre a temperatura de ebulição, pode-se concluir que a potência do aparelho é medida em watts, é aproximadamente dados. Calor específico da água, 1 caloria por grama vezes graus Celsius. Calor latente de vaporização da água, 540 calorias por grama. Densidade da água, 1 grama por ml. Temperatura de vaporização da água, 100 graus Celsius. 1 caloria equivale a 4 joules.
ok? Então vamos lá fazer essa questão. Na sexta questão, traz várias informações, né? Ele fala de um vaporizador que funciona somente quando tem água dentro, não é? E aí ele coloca 200 ml de água, ou seja, ele dá para a gente um valor de volume, não de massa. Então, ele coloca 200 ml de água a 20 graus Celsius. E o tempo em que esse vaporizador levou para vaporizar toda a água foi de 2 horas. E ele dá os dados: calor sensível, de 1 caloria por grama, grau Celsius. Calor latente de vaporização, 540 calorias por grama. A temperatura de vaporização, que é 100 graus Celsius. A transformação de calorias para joule. E ele dá também a densidade da água, que é 1 grama por ml. Ou seja, 200 ml é exatamente igual a uma massa de 200 gramas, ok? Como é que eu sei disso? 1 grama equivale a 1 ml, tudo bem? Ok, então a água ela estava em 20 graus Celsius e aí vai ser dado um calor, vai ser dado uma energia que ela vai elevar até essa temperatura aqui, ó, de 100 graus Celsius, ou seja, é dado um calor, que nós chamamos isso de calor sensível, que não muda o estado físico. Aqui é água e aqui ainda continua sendo água, porém muda a temperatura, então é o calor sensível. Depois disso, o vaporizador ainda continua trabalhando e aí ele vai vaporizar toda essa água. Essa água aqui vai se tornar vapor. Opa, mudou o estado físico, não foi? Então isso aqui é um calor latente. Quando chegar a vaporizar as 200 gramas, o vaporizador desliga. Então queremos saber quanto é esse calor sensível, quanto é esse calor latente. Então, o primeiro passo é saber quais são esses calores. Então, calor sensível, M, C, delta, T, ok? Então, meu calor sensível vai ser qual é a massa de água que ele vai transformar? 200. Calor sensível da água, 1. Variação de temperatura final, 100, menos a inicial, 200. Desculpa, 20. Calor sensível, 200. 200 vezes 1, 200. Vezes 100 menos 20, 80. 200 vezes 80 dá 16.000 calorias. Então, 16.000 calorias, a energia que esse vaporizador vai fornecer à água para aquecer até 100 graus Celsius, ok? E aí nós podemos pensar o seguinte: e agora? Chegou a 100 graus Celsius, qual é o próximo passo? Vaporizar. Qual é a equação do calor latente? M vezes L. Ele vai vaporizar qual a massa de água? 200 gramas. Qual é o calor latente de vaporização? 540. E aqui a gente faz só essa multiplicaçãozinha aqui de 20 vezes 540, que dá 108.000 calorias. Ok? Então, para ele vaporizar a água em 100 graus Celsius, ele precisa dessa quantidade de energia. Ou seja, nós podemos pensar o seguinte: a energia total, o calor total para ele vaporizar vai ser os 16.000 mais os 108.000. Isso aqui é o calor total. Então, o calor total é quanto? 124.000 calorias.
só que devemos transformar para joules. Então, nós vamos usar essa daqui. Então, seguinte, se 124.000 calorias equivale, eu vou só multiplicar. Se uma caloria vale 4 joules, 124 eu vou multiplicar por 4, ok? Se a cada uma caloria, 4 joules. Então, se eu tenho 124.000 calorias, eu tenho 496.000 joules, ok? 124.000 calorias é igual a 496.000 joules. Para finalizar a questão, nós precisamos calcular qual é a potência desse vaporizador. A potência, vamos só lembrar lá do primeiro ano? Potência é igual a energia dividido pelo tempo, ok? Então, a nossa energia nós já temos. Essa daqui, ó, a nossa energia. Essa daqui é a nossa energia. E qual é o tempo? 2 horas. Só que pensamos bem, nós temos que transformar esse tempo em segundos. Vocês lembram que no sistema internacional o tempo é dado em segundos, ok? No sistema internacional o tempo é dado em segundos. Tranquilo? E a energia é dado em joule. Então, energia nós temos em joule, ok? Mas aí nós precisamos do tempo. E aí ele falou o seguinte, 2 horas. Nós sabemos que 1 hora vale 3.600 segundos. Então, 2 horas vai valer o dobro disso. E aí você vai fazer 3.600 segundos vezes 2, dá 7.200. Ou seja, 2 horas é 7.200 segundos. E agora vamos só substituir. Quem é a minha energia? É a quantidade de calor total, ok? Quantidade de calor total. Aqui, ó. Então, a minha energia, 496.000 joules dividido por o tempo. Ele gastou, né? Ele forneceu essa energia à água em 2 horas, em 7.200 segundos. Nós podemos agora, ó, simplificar esses dois zeros e fazer essa continha aí que é razoavelmente simples. Podemos escrever que é 4.960 dividido para 72. Ou seja, né, a nossa potência ela vai ser 68,8 vários oitos, ok? Ou seja, a nossa potência nós podemos aproximar para 69 watts. Tudo bem? Watts. Então, nossa potência, 69 watts aproximadamente. Tudo bem? Essa potência é de... Qual é o item? 69 aproximadamente a potência. Esse item aqui é o item C, de casa, ok? Então, potência desse nosso vaporizador, 69 watts. É isso, galera. Espero que todos tenham entendido as 6 questões. Qualquer dúvida, me procure e a gente fala melhor sobre elas. Próxima semana, mais revisão. E aí eu vou misturar todo o conteúdo que nós vimos desde o começo do ano, escalas termométricas, calor latente, transferência de calor, fluxo e a calorimetria. Tudo bem? Tchau, tchau. Bons estudos.